Boa noite. O novo governo, as guerras internas do PSD e o Brexit são os temas na prova dos 9 desta noite, como sempre, com Pedro Silva Pereira, Paulo Rangel e Jorge Costa, a quem agradeço desde já ter aceitado o nosso convite. Boa noite a todos. Paulo Rangel, este governo, na sua opinião, é um governo para a legislatura? Bom, quer dizer, há aqui a sua pergunta tem duas interpretações possíveis. Uma é saber se o governo do PS, com esta maioria e nestas condições, digamos, de apoios intermitentes, pode sobreviver à legislatura. E eu acho que isso, sinceramente, enfim, é um exercício um pouco de astrologia, mas quer dizer, usando uma expressão que usou hoje o Dr. Rui Rio, tem condições. As condições existem. E existem por uma questão que aqui nós já debatemos, que é a circunstância do Partido Socialista ter mais deputados do que o PSD e o CDS juntos, enfim, já não falo dos outros, faz com que, e depender só de um dos partidos da esquerda, eu acho que faz com que seja difícil haver uma crise por não haver um apoio parlamentar. Agora, eu acho que pode haver uma crise, como acontece em política muitas vezes, por fenómenos totalmente externos à dinâmica parlamentar e que, obviamente, depois se refletem nas posições dos partidos. Se houver, outra vez, uma debacle e o claudicar como houve com os incêndios, se houver uma questão como a questão de Tancos, que, enfim, que aliás está por acabar. Portanto, se este tipo de questões aflorarem, como aconteceu com muitos governos no passado, pode, um governo sendo minoritário, está muito sujeito a poder cair. Mas, enfim, eu sinceramente, a minha expectativa... Mas há quem ache que a composição deste governo... Ora, isso é outra questão. Implica que, para António Costa, o horizonte deste governo será a presidência europeia e que depois, mesmo não havendo eleições, haverá uma remodelação de fundo. Agora, outra questão, outro sentido da sua pergunta é esse, e isso é de facto, eu diria, uma coisa absolutamente lamentável, a forma como este governo aparece. Primeiro, 70 pessoas. É uma coisa que chega a ser, eu diria, enfim, é pelo menos, não vou dizer escandalosa, mas é realmente um abuso. Quer dizer, não há nenhum governo europeu de um país que se parece que tenha 70 elementos. Quer dizer, aqui a Espanha, que tem 44 milhões de pessoas, tem 14 ministros, não tem 19 mais o primeiro-ministro. Quer dizer, isto é verdadeiramente porque... é preciso satisfazer, com certeza, interesses. Porque depois, ainda por cima, o que acontece é que as pastas estão todas umas em cima das outras. Isto, para uma pessoa como António Costa, enfim, as pessoas em casa isto não sabem, mas só as leis orgânicas deste governo, vai demorar um ano até se perceber o que é que o governo, como é que isto se vai estabelecer. Portanto, é uma coisa... Eu admiro, palavra de honra, surpreendo que António Costa, que é uma pessoa muito experiente, está no governo já há muitos anos, ou esteve várias vezes em vários governos, sabe muito bem até os custos administrativos que isso tem, portanto já não estou a falar de outros. Em primeiro lugar é essa questão. A segunda questão é a questão da estrutura do governo. 4 ministros de Estado, enfim, é um saco de gatos, não é? Mas, enfim, não se compreende bem e, portanto... A presidência portuguesa não justifica isso? Não, quer dizer, a presidência portuguesa poderia justificar que houvesse um número 2 muito claro, que também não é aquilo que acontece. Agora, acontece uma pessoa que não tem nenhuma relevância no Partido Socialista, portanto... É um outsider, é um amigo pessoal. Não falo de Cisa Vieira, não está em causa, enfim, a idoneidade da pessoa e até a sua competência, enfim, ainda está por provar, a economia não está a dar sinais propriamente brilhantes, mas a verdade é que, em todo caso, não é uma figura de primeiro plano do PS, quer dizer, Santos Silva é uma figura de muito maior plano, foi relegado para trás, talvez seja justamente aí sim pela presidência portuguesa, isso até se perceberia, mas era preciso uma outra figura do Partido Socialista, ou uma figura com um peso específico, não é? Mário Centeno também vem para o fim da lista, não é? Portanto, é uma coisa que não se compreende. Depois os secretários de Estado, enfim, é uma coisa... 50 secretários de Estado, enfim, uma dimensão nunca vista, e portanto, sinceramente, eu acho que... E depois não há nenhuma figura forte. Se me disser assim, qual é o grande nome que o Governo traz? O Governo foi à sociedade civil buscar alguém? O Governo traz uma grande novidade? O Governo não. Quer dizer, não há uma pessoa... Se perguntar às pessoas quem é a grande figura nova que o Governo trouxe, ninguém sabe. Há uma coisa que nós sabemos. A ministra que é responsável pelo caos no Serviço Nacional de Saúde, Marta Temido, lá continua. E aí sim, eu acho que aí aquilo que perguntava a Constança faz sentido. É que o Primeiro-Ministro tem por hábito fazer desgastar os seus ministros até eles serem corridos do Governo.
aconteceu com o Ministro da Administração Interna, não deixou de meter-se a seguir ao primeiro incêndio e no segundo também não queria demeti-lo, enfim. Foi preciso o Presidente da República praticamente exigir isso em público. No caso de Tancos foi a mesma coisa, se o Ministro tivesse saído mais cedo não estava na situação em que está hoje, tenho a certeza, e portanto vai queimar a Marta Temido, vai queimar o Brandão Rodrigues, que está na educação, vai deixá-los queimar até à última oportunidade para depois meter um novo. E portanto os ministros são no fundo instrumentalizados aqui, mas eles já sabem o que fazem, mas são duas pastas que estão muito mal e que sinceramente nas quais se esperava, então na saúde esperava-se realmente que houvesse uma resposta. Repare, hoje vinha para aqui, mais uma vez, as urgências pediátricas do Garcia da Lota estão fechadas, não há dia, aquelas obras do São João no Porto, enfim, é o maior escândalo, uma inauguração em campanha eleitoral, e está tudo completamente ao abandono, sem se fazer rigorosamente nada, portanto, mais um número de habilidade do Primeiro-Ministro. Portanto, o que eu digo é, sinceramente, o Governo não tem um caráter de combate, falta-lhe dimensão política, é um governo gordo, no fundo é isso. Portanto, esperava-se um governo atlético, até nesta fase em que não teria um apoio mais... Mas não, é um governo obeso, não é? E, portanto, basicamente é isso que nós temos. Pedro Silva Pereira, um governo obeso, um governo que não é de combate e com ministros altamente desgastados. Bom, não é certamente o governo que o Paulo Rangel faria. Isso pode ter certeza que por alguma razão não o deixam fazer governos, não é verdade? Não. Ora bem, a mim, ou seja, assim também não o deixam, pelos vistos. Posso? Assim, pessoalmente. Posso? É que... Já o ouvimos longamente, agora não, mas está sujeito ao contraditório. Não penso. Eu acho que nós já vimos este filme. O filme de quando um governo do Partido Socialista toma posse, vem alguém do PSD ou da direita dizer, olha, desta é que vai ser, o governo não chega ao fim, vai haver mas eu não disse isso, eu disse o contrário. Os serviços públicos e disto e daquilo. Eu disse o contrário. Não parece nada, eu acho que o governo tem realmente todas as condições políticas para ser estável ao longo da legislatura. Não apenas pelas razões que o Paulo Rangel e bem indicou, porque do ponto de vista da aritmética parlamentar isso tem condições, a direita não chega para derrubar o governo, portanto este governo só pode ser derrubado por uma coligação negativa. Mas também pela circunstância histórica de que as coligações negativas para derrubar governos minoritários do Partido Socialista se terem revelado desastrosas no passado para a esquerda. E, portanto, não estou a ver nenhuma circunstância em que a esquerda se meta nessa aventura e procure fazer um movimento que devolve o poder à direita. É claro que depois, a partir daí, entramos na futurologia. Mas se acontecer um caso, mas se acontecer um colapso aqui ou acolá, mas enfim, isso é o discurso habitual que a direita nos faz e que antecipa colapsos sempre ao virar da esquina. Mas e em relação à composição do governo? Em relação à composição do governo, a questão de saber se... Eu acho que eu também teria preferido que o governo não desse esse flanco aos seus adversários a propósito da questão da dimensão do governo. Mas o que conta verdadeiramente é saber se é um governo que funciona. Porque é isso que os portugueses esperam, que o governo funcione. E que seja capaz de governar e de resolver os problemas. E acho que este governo tem todas as condições para funcionar. A questão da despesa, por causa da dimensão do governo, é uma demagogia. A despesa não passa por aí. Nós, aliás, às vezes até o barato sai caro, como dizem os portugueses, e, portanto, nós precisamos mesmo de um governo que funcione. E acho que esse é um governo que tem condições para funcionar. É um governo que realmente reforça o seu núcleo duro com os ministros de Estado. Não sei porque é que haveria de ser um saco de gatos, isso talvez corresponda um bocadinho à experiência interna que o PSD vive neste momento, mas não há nenhum sinal disso, antes pelo contrário, isto são pessoas, todas elas aliás já estavam no governo e entenderam-se bem no governo, portanto não vejo que isso constitua um problema. Mas não é estranho que o número 2 do governo não tenha grande experiência política? O número 2 do governo é ministro da Economia já no governo, tem experiência de ministro. Eu acho que a preocupação do Mas não tem peso político, é amigo de António Costa. Ele é ministro. Esta coisa do não se pode ser amigo de ninguém na política, não se pode ser familiar, não se pode ser amigo. Quer dizer, o que interessa é se as pessoas têm as competências para o exercício das funções. E acho que o Primeiro-Ministro teve a preocupação de, numa legislatura que vai ter uma presidência, garantir que tem um número 2
verdadeiramente presente ao seu lado. E é isso que leva o ministro Cisa Vieira a essa condição. O facto da ministra Vieira da Silva passar a ser agora ministra de Estado e da Presidência também significa a valorização do seu papel na coordenação política do governo. Mas acho que há outros aspectos igualmente importantes na composição do governo. Eu vejo o facto do ministro Cisa Vieira aparecer como o número 2 do governo também como um sinal político importante sobre uma nova forma de encarar o equilíbrio entre economia e consolidação das contas públicas num momento em que se espera que, pela conjuntura internacional, a economia vai estar sob maior pressão. E, portanto, vejo nisso um sinal de atenção ao dinamismo da economia. Depois acho também que há outros sinais importantes no governo, em particular a atenção às questões relativas à modernização do Estado. O facto da ministra Alexandra Leitão assumir um novo Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública. Já houve no passado a experiência de Ministérios da Reforma do Estado, mas normalmente não tinham a Administração Pública. Ela vai ter a própria Administração Pública, a modernização administrativa, com o Simplex, e vai ter também a descentralização e a Administração Local. Isso eu acho que é uma estrutura de quem quer introduzir reformas no funcionamento do Estado, e eu penso que isso é também um sinal muito As carreiras especiais, por exemplo? Não apenas carreiras especiais, uma das preocupações que faz parte da agenda do Governo e do programa eleitoral do Partido Socialista é a valorização da função pública, em particular agora dos técnicos superiores da função pública, portanto não apenas uma preocupação salarial com os níveis mais baixos da administração pública, mas uma valorização dos técnicos superiores da administração pública, e isso implica, naturalmente, reformas no desenvolvimento e na estruturação das carreiras. Penso que isso são sinais importantes. Também gostaria de sublinhar a referência de que no Ministério do Mar entra um professor especialista muito qualificado. Esvaziado de competências, não sei porque é que diz isso. O Ricardo Serrão Santos, que é um grande especialista, vem do meio académico, foi eurodeputado também, onde teve um desempenho notável, brilhante, reconhecido por todos. Portanto, eu acho que o Governo tem continuidade, como seria de esperar, mas tem também sinais de uma preocupação de pôr no terreno uma agenda que é uma agenda de modernização do Estado, de recuperação da economia e de combate à pobreza e às desigualdades, porque isso faz parte da agenda do Governo do Partido. Jorge Costa, como é que vê este Governo? Acha que tem mais condições de estabilidade do que tinha o anterior? Bem, o Bloco desde o início disse que as melhores condições de estabilidade seriam obtidas no contexto de um acordo semelhante àquele que se fez no início da legislatura anterior e que comprometesse não apenas os partidos políticos à esquerda, como também o Governo do Partido Socialista, num roteiro que ao longo dos 4 anos assegurasse a recuperação de direitos, de salários, de pensões e que desse com isso uma garantia de estabilidade à vida das pessoas, uma garantia de continuidade da recuperação económica do país. O Partido Socialista decidiu que preferia que assim não fosse, optou por não fazer um acordo desse tipo e deve-se interpretar daí também a opção do Primeiro-Ministro não só por um reforço do seu núcleo pessoal, dos quadros políticos mais ligados esse reforço? Exato. Mais ligados assim na estrutura do Governo, como também a própria presença de Ana Catarina Mendes como líder parlamentar, que quanto a mim, procura colocar, que é também ela própria, um quadro muito próximo de António Costa e que reforça o papel que as negociações parlamentares virão a ter ao longo da legislatura. Na anterior tínhamos um acordo prévio, digamos, às várias negociações que ocorreram no Parlamento e que enquadrava essas negociações. Esse acordo hoje não existe. Far-se-ão negociações ano a ano, caso a caso, lei a lei, orçamento a orçamento no Parlamento e é, portanto, uma escolha, Ana Catarina Mendes, que reforça esse papel ali no espaço onde essa negociação vai ocorrer. E de resto, enfim... Mas acha que a composição deste Governo, nomeadamente o número 2 do Governo, apontam para um PS mais virado ao centro do que foi
do que aconteceu na última legislatura? Bem, essa viragem ao centro foi ocorrendo no discurso do Partido Socialista ao longo da campanha eleitoral. E, portanto, digamos, um certo descomprometimento em relação à continuidade da solução política que se tinha adotado na legislatura anterior. Isso foi sendo sinalizado, tanto pela dinâmica de alguma hostilidade em relação ao Bloco de Esquerda que foi existindo, como depois até no dia seguinte às eleições, no facto de, perante a proposta negocial que o Bloco de Esquerda apresentou, de se começar, digamos, pela questão laboral, pela questão do trabalho, e de assentar sobre essa base as negociações que levariam a um acordo mais amplo, o Partido Socialista ter fechado imediatamente a porta, ter feito uma reunião com as entidades patronais, com as confederações patronais, ter assegurado que não pretendia assumir nenhum compromisso quanto ao salário mínimo, da mesma forma que tinha feito na legislatura anterior, que não pretendia voltar ao Código de Trabalho Vieira da Silva, que era a proposta que o Bloco apresentou como ponto de partida, e, portanto, revogar as normas que a Troika introduziu e contra as quais o próprio PS tinha estado. E, portanto, essas opções que foram as do Partido Socialista são, de facto, um sinal de, pelo menos, de continuidade em relação a um conjunto de políticas que são centrais e que definem uma política de esquerda. A recuperação dos direitos de trabalho é uma condição essencial. Mas o Pedro Silva Pereira dizia aqui que a esquerda nunca poderia votar com a direita, pondo em risco a continuidade do governo, porque isso seria uma coligação negativa com consequências graves para a esquerda. A esquerda está refém desse... Não, o Bloco de Esquerda tem um mandato. O Partido Comunista também tem o seu. E no mandato do Bloco de Esquerda não cabe a aprovação de medidas de corte nos rendimentos do trabalho, de privatizações em massa, de aumento da carga fiscal sobre o trabalho, que era aquilo que estava no plano, no PEC 4, que foi chumbado no Parlamento em 2011, quando caiu o governo Sócrates. Portanto, a democracia é isso, é os partidos respeitarem o mandato dos eleitores, e não seria compreensível por ninguém que fossem partidos de esquerda a viabilizar medidas antissociais e medidas de austeridade. E, portanto, no futuro o mesmo se mantém. Se o Partido Socialista deveria ter aprendido, espero que tenha aprendido ao longo da legislatura que acabou, que os partidos à sua esquerda nunca estiveram amarrados ao Partido Socialista. E votaram e aprovaram orçamentos do Estado porque esses orçamentos eram de recuperação de direitos. Porque o acordo que fizemos impedia medidas de ataque aos rendimentos das pessoas, aumento da carga fiscal, sobre os bens essenciais, sobre os rendimentos do trabalho. E foram essas garantias e foram esses avanços que permitiram a solução de estabilidade que se encontrou. E, portanto, a estabilidade, para haver estabilidade política, vai ter que haver estabilidade para as pessoas, estabilidade na vida das pessoas, estabilidade na recuperação dos rendimentos, na recuperação da economia, no investimento público, na resposta aos serviços de saúde que estão em crise, no caso da saúde isso é flagrante, noutros casos há carências importantes e portanto, há alguns sinais preocupantes, se quiser, que posso sinalizar apenas dois. Um, que aliás a Catarina Martins também já referiu, é a questão da Ministra do Trabalho, que é uma pessoa que nós esperamos que possa remeter-se mais à sua experiência de Inspetora-Geral do Trabalho que tem, do que à sua prática política anterior, que no âmbito das funções que teve como Secretário de Estado do Turismo, foi muitas vezes, teve intervenções muito inconvenientes, por exemplo, durante a greve dos trabalhadores da Ryanair, em que mesmo membros do governo de outros países europeus estiveram ao lado dos trabalhadores que estavam em greve contra as condições de precariedade selvagem que existem naquela empresa. No mesmo dia dessa greve estava a nossa Secretária de Estado a fazer selfies com o Presidente da Ryanair. Não é a abordagem sobre as questões do trabalho que nós gostaríamos de ter. No caso de Alexandra Leitão, temos no programa eleitoral do PS, algumas indefinições que vão ter que ser esclarecidas ao longo da legislatura. Parece haver, na forma como está redigido o programa do PS, a intenção de fazer uma revisão das carreiras especiais da função pública em baixa, que permita, os termos são mais ou menos estes, reequilibrar em relação às carreiras gerais e, portanto, parece que se quer fazer pagar os trabalhadores das carreiras especiais a recuperação dos trabalhadores das carreiras gerais. Bom, se assim for, será mau. E quem está à frente dessa pasta, Alexandra Leitão, é alguém que não teve sucesso
em encontrar uma solução, que não procurou, de facto, uma solução consistente, no caso dos professores, com as consequências que conhecemos. E, portanto, há esses sinais que espero que possam ter uma resposta positiva. O Bloco de Esquerda está nesta legislatura com um espírito construtivo que anunciou ao longo da campanha e na noite eleitoral. Não tivemos abertura do Partido Socialista para uma negociação mais profunda sobre um acordo mais ambicioso e mais duradouro. Faremos as negociações que houver a fazer para cada orçamento do Estado e para cada lei, com toda a abertura. Paulo Rangel, o facto do número 2 do Governo ser Pedro Cisa Vieira, o Ministro da Economia, pode ser de facto um sinal para uma maior aposta na economia? Eu não sei, porque nós não vimos nada, ele enquanto Ministro da Economia não se viu nada que ele tivesse feito, não é? E também é estranho que o Cristiano Ronaldo, tanto gostam de falar, que o Mário Centeno fique em número 4, também é um pouco estranho. É um sinal de que pode sair mais cedo? Eu acho que é um sinal de que pode sair mais cedo, mas enfim, não sei. Isso é tal astrologia, quem falou nisso fui eu, portanto isso não vou fazer. Há uma coisa que eu acho que é importante dizer, é que a ideia de que o Governo funciona, olhando para o modelo que o Governo tem, ele não funciona nada. Olha, no caso do mar, os portos passam para Pedro Nuno Santos. Portanto, houve aqui o leilão das pastas. Depois é um leilão das pastas. A coesão territorial vai tratar dos fundos europeus que têm a ver com as regiões e depois há o Ministério do Planeamento que trata dos outros fundos europeus. Quer dizer, isto sem dúvida, vai haver aqui um cruzamento. A descentralização, que devia estar na coesão territorial, está com a Ministra da Administração Pública e da Modernização Administrativa. A Administração Pública que, tradicionalmente, e julgo que muito previdentemente estava junto ao Ministro das Finanças, agora salta para esta Ministra. Quer dizer, nós temos aqui, no caso da agricultura, as florestas saem da agricultura, não é? Portanto, quer dizer, nós temos aqui a maior das confusões. E, portanto, isto, como lhe digo, isto aqui para mim é surpreendente vindo de António Costa, porque eu acho que ele tem uma experiência mais que suficiente para saber que isto é uma receita para o desastre, para a paralisia e para o impasse. Quer dizer, não há qualquer dúvida que há um cruzamento completo. Vai ser preciso refazer, agora é preciso saber que institutos públicos, que direções gerais estarão debaixo de cada ministério. Portanto, vai ser outra vez a confusão total. Porque andamos aqui a fazer, é que não é uma mudança, eu até admito que um governo venha e crie uma pasta nova, que é uma mudança simbólica, que significa uma prioridade daquele governo, etc. Agora, que faça esta miscelânea total, não é? Com o tal cruzamento e leilão de portfólios, de pastas, em que esta passa para aqui, aquela passa para ali, o que é que isto parece? Isto parece que houve aqui, pela dimensão do governo, os 70 governantes, mais esta confusão das pastas, que houve, no fundo, uma espécie de corrida aos lugares dentro do Partido Socialista e, portanto, como era preciso satisfazer toda a gente, por um lado teve que se esticar o governo a ponto de ele ter 70 pessoas. E depois teve que se andar ali cada um sentia-se, porque claro, com muita gente, depois não há pastas para todos, e portanto houve que fazer aqui um desdobramento, no fundo foi baralhar e dar de novo. Bom, e portanto aquilo que eu acho que com que nós terminamos é de facto não com um governo que pareça apto a funcionar. Eu compreendo que tenha tanta coordenação, porque um governo destes tem que ter coordenadores dos coordenadores dos coordenadores, porque de facto é descoordenação total. Eu percebo que seja preciso 4 ministros de Estado para coordenarem tudo, pois como é que há de ser? Está tudo descoordenado à partida, parte-se de um momento de... E repare, isto é extraordinário no tal governo que quer dar alguma continuidade. No fundo, este governo, de alguma maneira, mantém. O que está mal, mantém. E aquilo que eventualmente deveria, em que inovou. Não inovou realmente de forma... não se compreende. Sinceramente, eu não compreendo qual é a racionalidade administrativa. Isto é uma coisa que, enfim, nem sempre é transparente aos olhos do eleitorado, mas é muito preocupante para o funcionamento do Estado. Portanto, sinceramente, isto o que parece mesmo é que é uma distribuição. Foi um leilão dentro do Partido Socialista e, portanto, uma lotaria. E, portanto, toda a gente tinha que ganhar alguma coisa, uns ficaram com a sorte grande, outros com a terminação. Pedro Silva Pereira é um governo mais fechado do que o anterior, mais fechado em relação ao Partido Socialista e mesmo em relação ao Primeiro-Ministro. Eu acho que, enfim, as críticas em catadupa do Paulo Rangel revelam uma enorme confusão e uma contradição insanável. Vamos lá ver. Ao mesmo tempo, o Paulo Rangel diz: este é um governo que cedeu às pressões do Partido Socialista e há aqui uma leilão de pastas no Partido Socialista. O Partido Socialista correu a assumir não sei quantas pastas no governo. Mas depois diz: mas o número 2
do Governo não é militante do Partido Socialista. Não, é amigo do Primeiro-Ministro. E não tem peso político. E não tem. Paulo Rangel. Mas não é contradição nenhuma. Paulo Rangel, desculpe. Paulo Rangel, não pode nós dizer ouvimos-lo com atenção. E, mas portanto, agora pode... vai-me fazer o favor de ouvir. Não, Pedro Silva Pereira, não pode desvirtuar. Pronto, Constância, uma coisa não é quem contradição tem a nenhuma. palavra, que é para nós... Não pode desvirtuar, que eu não vou deixá-lo. Isso pode ter a certeza absoluta. Pronto. Ora bem, o Paulo Rangel estava a entrar em contradição. Não há contradição. Paulo Rangel, desculpe. Não há contradição. Mas depois o Paulo Rangel expor a ideia. Não há contradição. Eu estou apenas a dizer que o Paulo Rangel está a entrar em contradição. Isso é, como está muito incomodado com a crítica, tem que tentar atacar o Paulo Rangel. Mas explique como é que coordena a coesão territorial com o planeamento e como... Explique isso. Responda às objeções. Não ataque as pessoas. Estou a responder às suas... objeção. Não está, não. A sua primeira objeção... Está a fazer ataques à pessoa. Pronto, já se percebeu. Vemos então? A sua primeira objeção é aquela que eu estava a criticar primeiro. A sua primeira objeção é que esta composição do Governo tinha resultado da tal pressão do Partido Socialista e de corrida aos lugares. Eu estou a dizer que isso é contrário à sua própria observação, que o número 2 do Governo, o próprio número 2 nem sequer é do Partido Socialista. Não, é só o número 2. Como aliás não é do Partido Socialista o Ministro de Estado e das Finanças. Também não é militante do Partido Socialista. Como aliás não são do Partido Socialista a maior parte dos ministros do Governo. Em 19 ministros, 10 não são militantes do Partido Socialista. Portanto, a sua tese cai pela base. É simplesmente contraditória e não resiste à prova dos factos. Depois, em segundo lugar, a história da confusão das pastas. E o Paulo Rangel trouxe aqui vários exemplos. Um deles era o exemplo das florestas. Vamos lá então ver o exemplo das florestas. O que é que a direita fez às florestas? Não interessa isso. O Paulo Rangel indigna-se que as florestas não estejam no Ministério da Agricultura. Mas eu queria lembrá-lo que o governo que o Paulo Rangel apoiou, o que fez foi pegar nas florestas e tirá-las e metê-las no Ministério do Ambiente. E até fundiu a própria Direção-Geral das Florestas com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. Depois, a meio, na confusão das pastas que houve na direita, os senhores arrependeram-se e tornaram a separar a agricultura com... mas já não podiam desfundir outra vez o Instituto de Conservação da Natureza, que lá ficou com as florestas. E então deu nisto. Ficou o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas no Ministério do Ambiente e a Agricultura com jurisdição sobre as florestas e, portanto, uma dupla tutela sobre o Instituto de Conservação da Natureza. E, portanto, é esta a construção alternativa... A culpa é do Passos Coelho. Não, desculpe, estou apenas a dizer que a sua construção é contraditória com a realidade. Não pode usar o mesmo Se houve exemplo de confusão na organização do Governo nas florestas, foi com o Governo da direita. O que este Governo faz é que, já que o Instituto com as florestas tem muito mal já que o Instituto relação. de Conservação da Natureza está fundido com a Direção-Geral das Florestas e evita-se a solução da dupla tutela que nunca deu bom resultado, e aí está este Instituto duplas tutelas com as é o que há neste Governo. no Ministério do Ambiente, o que faz, aliás, todo o sentido. Portanto, não vejo que isso seja um problema. Antes, bem, pelo contrário, resolve um problema que a direita criou com a forma como estabeleceu uma confusão entre as competências da agricultura e do ambiente em matéria de Direção-Geral das Florestas. E por aí fora, quer dizer, eu acho que o Governo vai tomar posse amanhã. Talvez antes de a direita começar com a sua atitude habitual de antecipar os colapsos... Mas ninguém antecipou nada. Sim, antecipou. Não antecipou. Antecipar os colapsos ao virar da esquina. Vamos ter calma. Já se enganaram uma vez, talvez se enganem outra. E, portanto, o Governo está aqui com um programa, com uma agenda e vai cumpri-lo. E vai cumpri-lo durante os 4 anos, por muito que lhe custe. Jorge Costa, o Governo toma posse amanhã há um Conselho de Ministros e é aprovado o programa do Governo. O Partido Socialista já deu a entender que este programa do Governo iria ter algumas cedências em relação às propostas dos partidos à esquerda. Os partidos à esquerda, nomeadamente o Bloco, tencionam discutir o programa do Governo ou vão centrar baterias no orçamento? Não, o Bloco fez uma proposta muito clara. Nós queríamos introduzir, como fizemos há 4 anos, um conjunto de medidas no programa do Governo. Portanto, o que tivemos há 4 anos foi um programa que foi bem diferente daquele que o Partido Socialista tinha apresentado às eleições em 2015.
porque foi alterado por força do acordo com o Bloco de Esquerda e do acordo com o PCP. Desta vez isso não foi o que aconteceu e, portanto, aporta a uma, digamos, a uma reelaboração do programa do Governo, a partir naturalmente do programa do PS, que ganhou as eleições, mas com o contributo das forças à sua esquerda ficou fechada. E, portanto, a partir daí, tal como ficou muito claro logo na noite das eleições, o contexto que permanece é o de negociações ano a ano, orçamento a orçamento, lei a lei, e é sobre esse quadro que nós atuamos. É natural que o Partido Socialista queira sinalizar politicamente algumas alterações ao seu programa que digamos, deem aos partidos à sua esquerda o sinal da disponibilidade do Partido Socialista para entendimento. Uma das questões essenciais, por exemplo, é a questão da lei eleitoral, em que o PS... supostamente vai cair, não é? Que naturalmente espera-se que não conste do programa do Governo, porque é uma proposta abertamente hostil à proporcionalidade e abertamente hostil à representação política de partidos mais pequenos. Não é verdade isso. Por acaso está enganado. Isso é de quem não conhece as regras eleitorais. Eu sei que o PSD e o PS aqui confrontam-se menos na questão da lei eleitoral, mas o facto é que, não é tanto há 4 anos como agora... Se tiver um ciclo nacional, isso não é verdade. Agora, no novo programa de Governo, se espera que essa questão esteja arredada. A informação que existe é que vai estar arredada, exatamente, sendo um sinal para os partidos à esquerda. Portanto, mas no essencial, do ponto de vista do programa económico, do ponto de vista do programa social, o programa que o Governo apresentará, que o PS apresentará amanhã, deverá corresponder essencialmente ao programa do Partido Socialista e é isso que é esperado, o que não diminui a disponibilidade que o Bloco já manifestou para, ao longo da legislatura e já no próximo orçamento, encontrar soluções. Eu penso que é preciso que o Partido Socialista tenha sobre a questão das negociações orçamentais, o Bloco está à espera do início dessas negociações, tenha presente mais a experiência do que correu bem nos últimos 4 anos do que a chantagem sobre o que correu mal em 2011. Há bocado ouvia o Pedro Filipe Pereira... Pedro Silva Pereira, peço desculpa. Pedro Silva Pereira... Pedro Filipe é o nosso líder parlamentar. A trazer de memória o chumbo do PEC 4, que aliás não foi o que levou à queda do Governo, que o Governo caiu porque o Primeiro-Ministro se demitiu. É verdade. O chumbo do PEC 4... O chumbo do PEC 4 foi um momento muito mau na vida do Partido Socialista. Sob o governo de José Sócrates, o Partido Socialista quis dar ao contexto de crise que naquela altura emergiu, e emergiu em força, a resposta que a direita também queria dar. O chumbo do PEC 4 levou o Bloco de Esquerda para metade dos votos que tinha antes. Mas ouça, Foi, não foi? Portanto, o eleitorado da esquerda... Eu já percebi que o Pedro Silva Pereira... rejeitou essa... rejeitou a proposta do PS. Eu já percebi que o Pedro Silva Pereira está a olhar para os próximos 4 anos com a lâmpada de 2011, achando que o PS provavelmente nem tem que negociar nada porque o Bloco de Esquerda tem medo de 2011. Não é isso que eu digo. O Bloco de Esquerda tem um programa e tem um mandato. Essa memória é importante para perspectivar a próxima legislatura. Não, mas eu acho mas o PS também perdeu a maioria aí. Perdeu. É verdade, perdeu a maioria. Perdeu a maioria e depois perdeu as eleições, porque para aplicar o programa da Troika, que era igual ao PEC 4 parecido, não era preciso estar o Partido Socialista no poder. Antes fosse. E, portanto, as principais medidas eram exatamente as mesmas. E os portugueses bem pagaram cara essa diferença entre aquilo que foi o programa da Troika, tal como executado pela direita, que foi com a austeridade além da Troika, além e a da diferença Troika. que isso o memorando que José Sócrates negociou com a Troika e que foi reconhecido e assinado depois pelo PSD também, era, nos seus traços essenciais, o conteúdo do PEC 4. Está muito enganado. A lição dessa experiência está muito enganado. E nós não precisamos remontar a 2011. Mas nós temos uma experiência muito rica dos últimos 4 anos. E eu acho que o PS faz melhor em olhar para os últimos 4 anos do que para 2011, pensando que com 2011 a esquerda terá medo de respeitar o seu programa. Não vai ter medo. O Bloco de Esquerda não vai ter medo de respeitar o seu programa e ao longo desta legislatura vamos fazer como nos últimos 4 anos. Apreciar cada orçamento com toda a abertura, com toda a disponibilidade negocial e com propostas construtivas e vamos olhar para cada orçamento por aquilo que ele vale e não sob nenhuma ameaça, nenhuma chantagem. Que não. Mas não há nenhuma ameaça, nenhuma chantagem. É apenas a realidade. O governo do Partido Socialista só pode ser derrubado no Parlamento se a esquerda se coligar à direita e à extrema-direita. Isso não é nenhuma chantagem. É assim.
É assim. Acho que a esquerda andará mal. Do Partido Socialista acho que a esquerda andará mal se for para as discussões orçamentais à procura de abstenções violentas em relação à governação do Partido Socialista. Acho que o Bloco de Esquerda, não é a forma de gerir esta em vésperas de situação. entrar numa negociação orçamental com o Partido Socialista e estamos concentrados em encontrar soluções positivas para as pessoas. Ora, está. Pronto, convergimos nisso. E é nesse ponto que nós estamos. Também do Partido A questão é saber qual é, exato, é saber qual é a atitude com que as várias partes entram nessa negociação. E se alguma das partes pensa que por qualquer experiência histórica anterior está dispensada de negociações e está dispensada de dar em cada orçamento a mesma resposta e ter a mesma abertura que teve ao longo de 4 anos para soluções à esquerda, para soluções a favor das pessoas, então estará enganada. E terá que procurar aliados noutro ponto do Parlamento. A vontade política do Partido Socialista, é claro, é governar com um diálogo à esquerda, com todas as forças de esquerda que têm assento no Parlamento. Essa é a vontade política do Partido Socialista. E a disponibilidade do PSD, Paulo Rangel, em relação aos orçamentos? Eu penso que neste momento o PSD está na oposição. O PSD sempre teve esta atitude de não comentar, não fazer, digamos, uma antevisão, dizer já que reprova ou aprova aquela medida sem as conhecer. Isso foi sempre assim. E o PSD fará sempre uma oposição construtiva. Isto significa, portanto, que é uma oposição que apresenta alternativas. E, portanto, eu diria que aquilo que é natural, o que em princípio será natural, é se o Governo continuar na linha em que estava, que o PSD venha a não aprovar o orçamento. Mas eu não conheço... Neste momento, há uma coisa em que realmente eu comungo aqui com o Jorge Costa, é que nós neste momento não sabemos exatamente qual é a linha que se vai colocar o Partido Socialista. Aliás, é evidente que há uma ambiguidade para já, e portanto temos que aguardar. Portanto, eu acho que não se deve, é uma questão de princípio, até de respeito pela democracia, não fazer isso antes. Deixe-me só dizer uma coisa que eu queria aqui dizer, porque alguém tem de dizer as coisas como elas são. Não há nenhuma contradição entre dizer que 18 ministros e 50 secretários de Estado correspondem às demandas do Partido Socialista, porque isso é a única coisa que explica esta solução irracional. Pois a maioria não ser do Partido Socialista. Mas o número 2 devia ser uma figura de peso que não é. Por essa lógica, a maioria dos ministros também devia ser do Partido Socialista e não é. Não, eu não estou a dizer que devia ser. Essa tese tem um problema, é por acaso, não acho nada. O que eu digo é o seguinte. O número 2, não há nenhuma contradição com o número 2, porque o número 2 deve ser uma figura de peso que não é. Até pode ser que se torne, talvez, porque às vezes o hábito faz o monge, veremos, se não se torna o grão-vizir do Partido Socialista fora do Partido Socialista. Isso pode ser que aconteça. Paulo Rangel, entretanto, no PSD, Rui Rio anunciou a sua recandidatura, Miguel Pinto Luz também, portanto, para já temos 3 candidatos. Na sua opinião, quem é que está em condições de melhor liderar o partido na oposição? Bem, vamos cá ver. Eu dizia que acho que há uma coisa bastante positiva, que foi o anúncio da candidatura Rui Rio. Acho que ela teve um efeito muito positivo, que foi já claro. É que este debate vai ser um debate ideológico e estratégico, também tático, porque também há a conjuntura em que vivemos, portanto, mas será sem dúvida, porque se nós olharmos para aquilo que enunciou, e também um bocadinho para o percurso de Luís Montenegro em particular, e para aquilo que tem sido o percurso de Rui Rio e aquilo que ele também já enunciou, embora naturalmente cada um deles ainda vai com certeza desenvolver bastante aquilo que já deixaram, digamos, implícito, há claramente 2 linhas, não é? Uma linha, digamos, mais naquela tradição do PSD de que, como partido que visa ser um partido maioritário e, portanto, um partido de governo, terá que ir a um espectro que, no fundo, vá até ao centro e, portanto, esteja entre o centro-direita e o centro, e possa até ir buscar também, não tem que alienar algum eleitorado de direita, com certeza, moderada, como é evidente, portanto, mas que tem essencialmente que orientar para o centro. Uma outra linha que é talvez um pouco mais liberal, ou mais comprometida com algumas ideias liberais, e, portanto, esta discussão vai ser feita dentro do partido, e eu acho que isto é uma coisa positiva. E depois também é uma questão estratégica, no fundo, que é... Mas, na sua opinião, onde é que deve estar o PSD? Mais ao centro? Enfim, não é novidade que, do meu ponto de vista, eu sempre achei que o PSD deve é um partido que tem alguma elasticidade, não é? Porque é um partido do governo, obviamente, que tem várias correntes e tem que saber viver com elas. Agora, o PSD só será um partido maioritário
já não estou a falar em maioria absoluta, para isso teria que fazer o que fez o professor Carlos Silva, ou o que fizeram, de alguma maneira, Freitas do Amaral e Sá Carneiro, porque aqui, por exemplo, uma linha mais, digamos, menos centrista, está sempre a evocar Sá Carneiro. Sá Carneiro convidou os 5 reformadores, que eram dissidentes do Partido Socialista, e o PPM, que era um partido ecologista que, tirando a monarquia, até estava à esquerda do PSD, claramente nas suas ideias, e deu 5 deputados a cada um, e eles não tinham esse peso eleitoral, o que significa que ele foi buscar, ele para conseguir uma maioria absoluta, repare, 3 anos depois do 25 de Abril, no fundo, no espectro direito da política, teve que ir ao centro. E o professor Cavaco Silva fez uma política altamente social, que nós sabemos. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é, o PSD, para ser senão não tinha 51% dos votos, não é? Aqui as pessoas riem-se, mas quando há maioria de esquerda, elas são respeitáveis. E quando há maiorias que não são de esquerda, também são respeitáveis, porque é a vontade do povo. E a chamada social... Exato. Não, é social. Foi só aí que nos rimos. Não, riram, não, mas olha, os funcionários públicos têm o estatuto que têm, devem-no muito ao professor Cavaco Silva, não devem ao Dr. Mário Soares. Não diga isso lá no partido, porque isso não, mas deve ser anátema. Não é anátema nenhum, porque isso é um preconceito e que dá jeito ao Bloco de Esquerda. Não é? Pronto, mas é um preconceito e, portanto, não é mais do que isso. Vindo aqui, o que eu quero dizer com isto, até com esta pequena troca de impressões que aqui tivemos, o que eu digo é claro que vai haver aqui um debate ideológico. Isso é que eu acho que é uma coisa muito positiva. E, portanto, acho que, neste momento, acho que é totalmente precipitada a sua expressão inicial, as guerras internas do PSD, porque até agora não se viu guerra nenhuma. Não estou a dizer que as coisas não venham a aquecer mais lá para a frente. Isso é tradicional e normal. O Rui Rio não foi propriamente doce, não é? Quando disse que havia pessoas que representavam interesses obscuros. Sim, mas isso é uma crítica à maçonaria. Não, mas eu isso não sei, terá de perguntar a ele. Mas uma coisa que eu lhe digo que é muito importante perceber. Deslealdade. Cada pessoa tem a sua idiosincrasia. Aquele discurso está na linha de todos os discursos que fez no Rio, ainda era quando era candidato a Presidente da Câmara e toda a gente dizia que ele ia perder e ganhou. Portanto, já era assim. Alguns dos temas, aliás, ainda são os mesmos. Sim, e em particular esse, que estava a referir-se, no fundo, de achar que os partidos, e não apenas o PSD, mas os partidos, que têm que ser mais transparentes e mais abertos e que há o risco de... Esse é um discurso recorrente nele, portanto, aí não há novidade, isso não é nenhuma declaração de guerra nenhuma, não é? Portanto, é uma coisa... a oposição interna, que não deram nenhuma oportunidade, que foi contestado desde o primeiro dia... O que eu digo é, isso é... O que eu acho é que cada um, até agora, foi igual a si mesmo. E, nesse sentido, não acho que nem sinto no partido esse clima. Claro que não tenho dúvidas nenhumas que talvez vá ter alguma, digamos, as coisas estejam um pouco mais quentes quando chegamos aí a dezembro, portanto, antes de janeiro, e aí direi, pronto, num sentido figurado pode-se falar em guerras, ok, muito bem. Portanto, o partido tem essa tradição de ser bastante entusiástico sempre que tem que escolher lideranças. Pedro Silva Pereira, como é que vê este debate ideológico no PSD, como diz Paulo Rangel? Bom, eu acho que é preciso de muita boa vontade para ver aí um debate verdadeiramente ideológico. É um debate estratégico, eu acho que é um debate mais estratégico do que ideológico. Acho que realmente o que está aqui em questão é a continuidade da liderança de Rui Rio, e que as pessoas conhecem, ou regresso ao passado, à linha mais de direita do partido, mais próxima da austeridade além da Troika, a linha passista do PSD. Acho que é a escolha entre estas duas opções que está em cima da mesa, porque do ponto de vista ideológico, enfim, a forma como depois isso tudo se traduz é bastante impreciso para poder merecer essa designação. Agora, portanto, acho que é uma escolha entre a continuidade e eu regresso ao passado da linha de Passos Coelho. Nisto, acho que o Dr. Rui Rio parte com um peso às costas, o facto de ter tido um mau resultado nas eleições legislativas, mas é verdade que não tão mal como nas europeias, não tão mal como as expectativas, o que lhe pode dar um motivo para continuar, junto com o argumento de que ele estará no Parlamento, coisa que não acontece com nenhum dos outros dois adversários, e, portanto, isso pode conferir maior eficácia à sua ação na liderança do maior partido da oposição. Do lado de Montenegro, o peso que acarreta às costas é exatamente o peso de uma experiência governativa de má memória, que está, aliás, na origem do início do declínio
que o PSD tem vindo a sofrer nos últimos tempos e que a associação da ex-ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, também não ajuda a desfazer, antes pelo contrário, e, portanto, é esse o peso que arrasta, somado também com aquele processo daquela intentona falhada para derrubar o Rio antes ainda das últimas eleições, não apenas por ter falhado, porque falhou internamente, não teve os apoios suficientes dentro do partido, mas também porque nessa oportunidade o Dr. Montenegro, do meu ponto de vista, teve alguma dificuldade em dar uma consistência, a consistência ideológica ao seu discurso. Portanto, foi uma intentona também um pouco vazia do ponto de vista das propostas para o país e isso tornará mais difícil que a sua candidatura seja mobilizadora, me parece a mim. Jorge Costa, como é que o PSD e não só o CDS também, como é que podem recuperar da derrota, como é que estes partidos à direita podem recuperar da derrota que tiveram nestas eleições legislativas? E também nas europeias? Sim, dê lá agora umas ideias. Essa agora é difícil. Sobretudo para mim que não estou habituado a treinar esses setores. Mas o que eu posso dizer sobre isso é que... Mas, quer dizer, tendo em conta que, por exemplo, nesta legislatura entraram mais 2 partidos de direita, a Iniciativa Liberal, o Chega, como é que se pode ver a evolução de tudo isto? Eu acho que há duas linhas sobre como é que o PSD se vai procurar situar como projeto federador da área política da direita e do centro-direita. E aí há claramente 2 ideias sobre isto. Uma que é a herdeira do governo da Troika, da herdeira do governo de Passos Coelho, que se convenceu que o programa da Troika era a resposta do ponto de vista económico, financeiro e política social de que o país precisava e, portanto, que se identificou plenamente com aquelas reformas como sendo o tipo de reformas do Estado, dos serviços públicos de que o país necessitava e o início de uma grande transformação na estrutura do país, e nunca largou essa ideia. Daí ter sempre anunciado a vinda do diabo e de que toda a experiência governativa dos últimos 4 anos e da maioria parlamentar à esquerda, que tudo isso teria era um sinal de declínio. E hoje mantém-se agarrada a essa identidade, e Montenegro mais que ninguém, porque era, digamos, o porta-voz parlamentar desse projeto. E creio que nunca o largou. Há uma parte desta herança que nem sequer está tão ligada ao PSD, mas mais ao CDS, e que está a tentar a sua sorte no panorama político, que é este novo partido de Iniciativa Liberal, que reagrupa alguns quadros dos partidos de direita, tentando deslastrar da imagem da associação à Troika, mas reassumindo este projeto de engenharia social ultraliberal, extremista, de desmantelamento dos serviços públicos, exclusivo aos grupos económicos privados e portanto, de devastação, de privatização da segurança social, plafonamento das pensões e por aí adiante, todo o programa ultraliberal, tal como ele é conhecido. Portanto, há aqui uma parte da direita que quer recuperar essa identidade ideológica, e aí sim muito marcadamente, mas largando a carga do que foram os anos da ação governativa do PSD. O CDS, que é mais vulnerável, menos enraizado socialmente do que o PSD, sucumbiu ainda mais profundamente a essa herança. E, portanto, a identidade de Assunção Cristas, que era a única ministra da Troika que ainda estava à frente de um partido, tão associada que ela estava, inclusive, a alguns dos aspectos mais cruéis da política da habitação, etc., etc., tudo isso foi pago com língua de palmo pelo CDS nestas eleições. Como sair disso? Bom, Rui Rio parece apostar num discurso de ruptura com essa identidade forte anterior, de identificação com a Troika, e situar-se como um putativo aliado do governo do Partido Socialista. Aliás, ele fez isso desde cedo, ainda durante a legislatura anterior. É bom lembrar a assinatura do acordo formal, com grande pompa e circunstância, na altura entre António Costa e Rui Rio, sobre o tema da descentralização administrativa. Vamos começar a ver os efeitos desse acordo em alguns... no desenvolvimento dos serviços públicos em alguns dos municípios onde essas medidas foram aplicadas. Em Lisboa já se está a ver que não vai por bom caminho, e são 80 e tal municípios que aceitaram esse processo. Mas, portanto, Rui Rio, já desde essa altura e consistentemente ao longo do tempo, vem-se apresentando como uma liderança ao centro e aberta a esses acordos. Quer isto dizer que Rui Rio está à esquerda de Montenegro? Não sei. Que tem uma tática que é mais disponível para as alianças com o PS? Sim.
Se olharmos para a trajetória do Rui Rio e, sobretudo, para a forma como ele governou a cidade do Porto e para os efeitos, para as opções que tomou nessa altura e para os efeitos dessas medidas, o Porto perdeu 10% dos seus habitantes durante os mandatos do Rui Rio. Foram vendidos 170 milhões de património do município naquela altura. Os negócios do imobiliário com os grupos privados, com o Espírito Santo, o bairro do Aleixo, a forma como lidava com a cultura, a agressividade em relação a esses setores. Quando me falam de cultura, tira a máquina de calcular, era o que ele dizia na altura. Tudo isso configura uma governação muito à direita. É essa a experiência autárquica de Rui Rio e isso também é a sua identidade, porque ele não é alguém que vem sem currículo. Ele vem com um forte currículo, aliás, bem conhecido António Costa, que também era Presidente da Câmara de Lisboa e muito próximo de Rui Rio, próximo no sentido muito com relações colaborante com Rui Rio, e portanto, isso é bem conhecido também de António Costa. Portanto, não diria que entre Rui Rio e Montenegro a diferença é que um é mais à direita e outro mais à esquerda. Parece-me que são figuras que têm visões diferentes sobre o que deve ser o desenvolvimento da tática do PSD no futuro. Paulo Rangel, estamos mesmo a chegar ao fim deste programa, mas gostava de ouvir rapidamente mas sobre a questão do Brexit. É desta vez que vamos ter eleições no Reino Unido? Não, eleições eu acho que vamos ter. Sim, agora saber se é em dezembro. Serão próximas, resta saber se é em dezembro. Eu acho que neste momento as coisas estão especialmente indefinidas, não é? Porque realmente poderia ter havido aqui, eu acho que o Jeremy Corbyn ofereceu ao Boris Johnson uma via que seria razoável e que permitiria, porventura, resolver as coisas, até do ponto de vista europeu, bem. O Boris Johnson optou por esta jogada um pouco ao contrário, não é? Que deixa ainda em aberto uma possibilidade de um acordo sem saída, que é uma coisa que, em tudo que o Boris Johnson faz, parece que está lá sempre, mesmo agora que já assinou um acordo, está lá a hipótese, parece que existe... Assinou o acordo, foi aprovado no Parlamento, finalmente. Foi aprovado, quer dizer, o acordo não foi aprovado, foi aprovada a legislação que, no fundo, executa o acordo, mas na prática, quer dizer que há uma maioria, até uma maioria relativamente confortável para isso. O que é compreensível, porque o acordo... é um acordo bastante razoável e deixa a Irlanda do Norte, digamos, a porta aberta para a reunificação das Irlandas, e isso também penso que foi isso que fez com que a Irlanda imediatamente tivesse mudado de posição quanto ao Boris Johnson, quando percebeu que ele, à Grã-Bretanha dava um estatuto e a Irlanda do Norte daria outro, mas isso permitiu que muitos deputados pudessem mudar. Agora, sinceramente, eu não compreendo porque é que não há aqui uma extensão técnica de um mês ou dois para se fazer tudo, para até tentar evitar que haja muitas emendas que obviamente desvirtuariam o acordo que foi feito. Não compreendo isso. E depois faz-se as eleições. Mas, enfim, sinceramente, a política inglesa não vai parar de nos surpreender. Pedro Silva Pereira, rapidamente. Eu tenho acompanhado isto no Parlamento Europeu, porque pertenço ao Brexit Steering Group, que é a estrutura que acompanha o tema do Brexit. E a primeira coisa que gostava de deixar claro é que o Parlamento Britânico não aprovou a legislação do acordo. Sim, aprovou. Foi apenas uma votação em segunda leitura, que não é a votação final global, como nós diríamos aqui. Ainda teriam que ser discutidas emendas que podem desvirtuar o acordo e que deixam completa incerteza quanto ao resultado final. Portanto, neste momento, o Parlamento Britânico nem aprovou o acordo, nem aprovou um calendário para discutir o acordo. E, portanto, é a situação em que temos. Mas ainda há a hipótese de um não acordo? Teoricamente há, não apenas porque a extensão do artigo 50, portanto o adiamento do Brexit, não foi ainda aprovado, embora vai ser com certeza no início da semana, e eu estou convencido que será pelo prazo que o Boris Johnson pediu, porque é a única solução... Não foi ele que pediu, ele não assinou. Mas foi forçado a pedir. Foi forçado a pedir, porque é a única solução que impede negociação, que dispensa negociação. Ele já mandou a cartinha, diz lá 31 de janeiro, pode ser aceito por procedimento escrito, não há mais negociação e será 31 de janeiro, muito provavelmente. E, portanto, isso afastará para já o cenário do não acordo. Mas não o afasta totalmente, e é o que os trabalhistas em Inglaterra têm dito, é que há também a circunstância de o acordo prever um período de transição de 14 meses, findo o qual não há nenhuma garantia de haver um acordo comercial. E, portanto, isso significa que o tal no deal, o não acordo, ainda pode acontecer no final do período de transição. Portanto, não creio que existam condições no Parlamento Britânico para decidir isto. Eleições certamente que não, porque o Partido Trabalhista só viabilizará eleições, e o seu voto é decisivo, que são precisos 2 terços, se o no deal estiver completamente afastado. Jorge Costa, afasta a possibilidade de um segundo referendo?
Bom, eu não afasto nada. Nós estamos aqui, não conseguimos... É como o CDS, é como o CDS. Também não vai aconselhá-los. Não é tanto isso, mas quer dizer, parece evidente e não há a ideia do segundo referendo é muito minoritária hoje no Reino Unido, até porque o Reino Unido não parece querer recusar a situação muito pouco democrática que foi a repetição dos referendos que ocorreram noutros países europeus, em que, quando a vontade do povo não é a vontade de Bruxelas, repetem-se as perguntas, até a resposta ser a que Bruxelas quer. Uma enormíssima, uma esmagadora manifestação em Londres a pedir exatamente... Certo, há grandes manifestações sobre este assunto para todos os gostos. A questão é que houve uma consulta formal, em que o próprio Parlamento outorgou, digamos, era uma consulta formalmente consultiva, mas em que o próprio Parlamento, ao convocá-la, formalizou que era uma decisão que seria tomada pelas pessoas daquela forma. A decisão foi tomada como foi tomada e, portanto, a repetição só poderia querer dizer... Mas o Parlamento tem evitado concretizá-la. Certo, mas tal como aconteceu... Mas assim como tem evitado concretizá-la... Jorge Costa, não compreende esse raciocínio, porque não há decisões, em democracia não há decisões irreversíveis. O que não pode haver... O que é que faz eleições de 4 em 4 anos? Fazia uma vez e não fazia nunca mais. O que não pode haver é veto às decisões democráticas das pessoas. Não é veto, mas se elas mudarem de opinião... O problema é que o que as mas então estaríamos sempre a fazer referendo até eles mudarem de opinião. Essa lógica leva-nos Nós temos mesmo que ficar por aqui. Boa noite, até para a semana.